Safiel em xeque? Ou sim ou não, Douglas? Olha como é que começou essa brincadeira. Hoje teve treta, viu? Hoje teve treta. Vamos começar com a tretinha? Tretinha gostosa. Rodrigo Capello. Por que não endosso a Safiel do Corinthians? Ah, meu garoto. Negócios do esporte no Brasil e no mundo. Vamos lá. Apresentada ao público como alternativa à reestruturação do Corinthians, a Safiel é um sucesso de propaganda. Isso aí já começa como uma crítica. As chances de execução no mundo real, no entanto, são mínimas. E as consequências da estratégia de seus idealizadores são perigosas. O problema começa na legitimidade do projeto. Faz 115 anos que o futebol pertence à Associação Civil Esporte Clube Corinthians Paulista. Simbolicamente, milhões de torcedores se sentem donos. Mas o fato é que existe uma entidade constituída por milhares de sócios. Eles sim, proprietários, que elegem conselheiros e presidente. E que são bancados. É só o único fato aqui que isso me incomoda na observação do Capello, e eu já falei isso, e eu preciso fazer essa parte. Ele desconsidera, de forma mais rasa possível, que quem banca essa associação é exatamente os outros torcedores. Os milhões de torcedores que simbolicamente se sentem donos é que enchem os estádios, que compram as camisas, que dão índices altíssimos de audiência, que mantêm a associação que é deficitária, porque senão ela já teria sido extinta por insolvência ou incapacidade de operação. Porque ele não leva a marca do Corinthians. Se a associação não levasse a marca Corinthians, talvez ela não existisse como outras não existem. E ela nasceu depois do futebol do Corinthians. Não existe uma associação ali. Certo? Então, essas desconsiderações preliminares de premissas são omissões que fogem da característica do próprio discurso. Por que existem milhões de torcedores que se sentem donos? Qual é essa premissa que ele não vai a fundo? Porque eles são, de certa forma, os clientes que mais agregam esse valor, que mais gastam para terem alguma coisa do Corinthians, que mais se mobilizam pela marca Corinthians, que fazem a marca Corinthians ser o que é. Porque se fosse um bandozinho de 100 pessoas, 20 mil pessoas da associação, 10 mil pessoas da associação, será que teria tanta gente brigando para que ele mudasse o modelo associativo? Essas premissas não estão no texto, desse e de outrora. Né? A Safiel não perguntou se os associados do Corinthians querem vender o futebol. Quem disse que não? Na verdade, ela sabe que não. Até outro dia, SAF é palavrão, isso aí é verdade, no Parque São Jorge. Então, o que os seus idealizadores fizeram? Criaram uma estratégia de promoção baseada em nós contra eles. Quando isso aconteceu? Aliás, outra parte, isso é uma mentira. Muitos dos inscritos aqui que lidam com política corintiana batem na Safiel porque a Safiel tentou, de forma diplomática, conversar com a associação. Que tinha que ser uma ruptura, que não tinha que ser impositivo, como está no texto. De forma categórica, esse nós contra eles é muito mais vindo da associação, até porque vazou um print do próprio Rubão, vamos nos unir, porque senão vamos atropelar. Então, assim, esse nós contra eles veio mais da associação do que do próprio Safiel, que tentou essa correlação. Quem não suporta são os torcedores que estão bancando essa brincadeira. Mas vamos lá. Eles, os sócios do clube, todos supostamente corruptos e inaptos. A estratégia tem o mérito de virar discussão na opinião pública. O corintiano está desesperado com a crise generalizada no clube. A Safiel diz que tem a solução, só que ela tem um defeito colateral. Interdita a negociação com quem decide, os associados. Ela que interditou, foi ela que impediu, por exemplo, que a Safiel discutisse com conselheiros e sócios, foram impedidos de entrar na associação. Esse ponto me incomoda. Me incomodou esse texto. Parece que é uma realidade paralela da própria associação através dessa palavra do Rodrigo Capello. As consequências de uma venda forçada, de fora para dentro, podem ser péssimas. Em um projeto centralizado na repercussão, há incentivo à intimidação. Nas redes sociais, nos espaços frequentados por corintianos, eu não quero fazer parte disso. Até porque você não tem nenhum tipo de subsídio para falar sobre isso. Até agora não falou uma linha que seja produtivo contra o negócio. Fala, pô, isso aqui é construtivo. Exatamente. Concentração de poder para torcedores ricos. O projeto tem mais furos em seu casco. A Safiel propõe uma SAF que pertenceria ao Corinthians e à Invasão Fiel S.A. Esta é responsável por indicar a maior parte dos membros da gestão e, portanto, o controlador. A governança foi bem idealizada, com conselho de administração e fiscal, compostos por membros independentes e outros indicados por cada acionista. Só que no meio desses órgãos seria inserido o comitê de governança. Ela teria 5 membros, todos indicados pela Invasão Fiel S.A., desde que cumpra um pré-requisito. Qual é ele? Que sejam investidores com mais de 10 mil ações ordinárias. Em português compreensível, pessoas que investam pelo menos 2 milhões em ações. Essas pessoas não tornariam decisões... Olha bem,
abre aspas, essas pessoas não tomariam decisões na administração, mas elas teriam poder de validar ou vetar todos os integrantes do Conselho de Administração, Conselho Fiscal, Conselho Cultural e diretores estatutários. Ou seja, um torcedor que investiria 200 poderá votar nos candidatos que forem aprovados pelo grupo de milionários. Estive com Carlos Teixeira, um dos 4 idealizadores da Safiel, na segunda-feira, para expor antes as minhas críticas a ele. Perguntei se esse modelo de comitê gera concentração de poder nas mãos de poucos e abastados corintianos. Ele disse que sim, e afirmou que a proposta deverá ser alterada nesse ponto em uma versão futura, que aguardamos essa versão futura. Admiro a ambição de se criar uma empresa de propriedade dos torcedores, gerida por eles. Mas é meu trabalho mostrar a história inteira. Se uma dúzia de milionários vai decidir que o povo pode votar, a alegada democratização fica pela metade. Engraçado, o cara falou que vai alterar a proposta, porque, que eu me lembre, e aqui não é uma defesa, eu acho que a visão é muito equivocada. É o único projeto que visa aperfeiçoamento. Até agora, ele ouviu todas as partes, torcidas organizadas, clube social, torcedor comum, é a única que visa alteração. As outras já vêm de modelo pronto. Isso daqui o Capello também não leva em consideração. Outra crítica a fazer. Alto risco nas projeções financeiras. Depois, há um considerável risco de um projeto financeiro não se cumprir. E isso daqui é o que todo mundo está pagando para ver. Por que não assinam um memorando? Porque se não, acabaria toda a discussão. Se há um risco considerável do projeto não ir para frente, concordo 100% com ele nesse ponto. Há um grande risco mesmo. Então assina um memorando e deixa os caras quebrarem a cara, pô. Porque se você está impedindo que eles quebrem a cara, você está dando mais ensejo para que o torcedor fique favorável. Porque o que todo mundo odeia é uma associação que é considerada... Engraçado o seguinte, o Corinthians não é democrático, ele não falou isso até agora. Porque é comandado pelos ricos. Ou algum pobre está ali dentro, abnegado. Tem muita então, gente pobre. Pois é, então o que acontece? Realmente, isso aqui eu concordo com ele, é um risco considerável do projeto financeiro não se cumprir. Mas para você ter certeza, assina um memorando que a gente vai descobrir se os caras são picaretas. Ora, bolas. Qual o problema de assinar um memorando? Não é vinculado ao Corinthians. Mas vamos lá. A Safiel afirma que captará entre 1,6 e 2,7 bilhões, dinheiro que seria usado no pagamento de dívidas e na reestruturação do futebol do Corinthians. De onde viria a verba? 1 bilhão de investidores institucionais. Eles comprariam ações preferenciais, sem direito a voto ou participação na gestão da SAF, com foco em retorno financeiro. E como obteriam retorno? Com a revenda das ações depois de alguns anos, pelo valor maior, conseguido graças à valorização do Corinthians. Não há precedente no Brasil para o que se propõe, investidor de SAF. Quando compra parte de um clube de futebol, costuma buscar o capital majoritário e o controle. Mas aqui, se não tem precedente, como é que ele costuma? Desculpa, investidor de SAF. Investidor de SAF era o comprador da SAF, né? Costuma buscar o capital majoritário e o controle sobre a administração. Para não ficar refém de um sócio talvez ruim. John Textor, Ronaldo, 77 Partners, City Futebol Clube, Rubens Menin, todos compraram mais de 70%. Por quê? São SAFs de dono. É o que é o comum. É a via comum do futebol brasileiro. Aqui é algo difícil. Então, até um cara que tem o seu padrão no mercado diz, olha, isso aqui é uma coisa diferente. Não vai dar certo. É isso que ele pensa. Mas tudo bem, faz parte. O retorno financeiro prometido também é de se questionar. Safiel não pagaria dividendos, como todo outro clube, porque o lucro seria reinvestido no futebol. Logo, sobra a potencial valorização do ativo, a ação preferencial da SAF, para a revenda daqui a 5 ou 10 anos. O problema, neste caso, este mercado ainda não existe. E se ele não existe logo, não haverá investidores que comprem esses papéis. Aí é uma presunção dele. Né? Aí ele está já afirmando que ninguém vai comprar. Aqui não se trata de certo ou errado. Pode ser que daqui a 10 anos os clubes brasileiros estejam na Bolsa de Valores, ou que um novo mercado se constitua e haja liquidez. A questão é que hoje, apostar 1 bi nesse tipo de específico é um risco tremendo. As teses de investimento que predominam passam longe de papéis preferenciais sem direito a voto, ou participação na administração do ativo. O resto do dinheiro, dos próprios torcedores, quando eles comprassem as ações ordinárias, com direito a voto. 200 milhões do pote popular, 600 milhões de uma classe média, 450 de pessoas que investirem pelo menos 3 milhões. De novo, não há precedentes para tal captação entre clubes de futebol no mundo. Perguntei ao idealizador da Safiel, e se esse dinheiro não aparecer? Ele respondeu, o projeto é interrompido e não vai para frente. Como não é vinculante, não gera obrigações. Ele disse, não haveria prejuízo para ninguém. Ora, é isso que nós estamos falando. Se, de certa forma, não gera prejuízo para ninguém e vai ser interrompido, mata na raiz, dá o memorando para o cara captar. Qual é o problema? Se não chegou até o objetivo, não há prejuízo. Ele está muito preocupado. E ele não faz comentário sobre isso aqui. Ó. O que me chamou a atenção é que ele não fez comentário. E ele fala, não é vinculante. Cadê o comentário crítico sobre isso? O risco que ele alega, no primeiro parágrafo desse ponto, ele não diz, olha, mas não vai ter riscos. Não, ele fala que não há precedente, realmente. É um negócio diferente no futebol brasileiro. Como é diferente do Green Bay Packers na Liga Americana.
Tanto é que fizeram a regra anti-Green Bay Packers lá, para ter dono. Eles são a exceção. Por que o Corinthians não pode ser? Porque não tem precedente. Então que seja o primeiro. Por que não o Corinthians? Até pela sua torcida. Construção de narrativas. Em meu encontro com o Teixeira, ele me repreendeu quando usei o termo compra e venda. Segundo o entendimento dele e dos outros idealizadores da Safiel, não se trata de uma compra do futebol do Corinthians, mas da criação de uma sociedade. Disse ali e repito, não faz o menor sentido. Corinthians hoje é dono de 100% do ativo, o futebol, e tem 2,7 bilhões de dívidas. Se a Invasão Fiel quer assumir 51% do capital, por exemplo, em troca da responsabilidade sobre a dívida, é óbvia a caracterização da operação de compra e venda. Eles querem comprar pela dívida. Um advogado poderá dizer que, tecnicamente, clube nenhum foi vendido. Associações civis, sem finalidade econômica, elas firmaram acordos com terceiros por meio de subscrições em aumento de capital. A tecnicidade tem importância no ambiente jurídico, nos contratos de adequação das leis. Só não tentem engambelar torcedores. O Red Bull comprou o futebol do Bragantino, a Safiel quer comprar o do Corinthians. Ou seja, tecnicamente ele está contra os advogados. Sinto, né? Mas é assim. O esforço em medir as palavras tem porquê. Como a Safiel centrou a sua estratégia, de fora para dentro, no convencimento da opinião pública e na intimidação aos sócios do clube, nada pode fugir daquilo que o torcedor considera sagrado. E o Corinthians, como clube do povo, não se vende nunca. Nem ao próprio povo, né, Capelo? Já pensou? Se fosse considerado venda, seria venda para quem? Para o povo, né? Não pode. Para conciliar realidade e narrativa, desdobra-se. Aliás, nesse cenário de nós contra eles, preciso ressaltar, sou favorável a SAF para o Corinthians. Perceberam? Ó, ele é favorável a SAF do Corinthians. Não. Ele escreveu tudo isso daí, sabe? Colocou todos os empecilhos e ele falou que tem que vender o Corinthians, é isso que ele fez? Hã? Pois ele mas calma. Todos os empecilhos de vender o clube para bilionários e embaixo ele o que tá fazendo? Calma, você vai entender o objetivo. No mínimo, para separar, no mínimo, que eu já falei isso aqui também, no mínimo, que era o caso do Fortaleza, mas como ele desvirtuar a porcaria, eu pulei fora. No mínimo, para separar formalmente o clube social do futebol profissional. Ou seja, anda o futebol antes do social, mas quem é responsável é o futebol, ou seja, nada muda. Precisa de dinheiro. Para a criação de uma nova governança e para incentivar a profissionalização radical. Também porque haverá impostos impagáveis para a associação por causa da reforma tributária, então faz sentido que se aproveite o momento para constituir a SAF. Eu sou favorável ao que ele está falando no que tange a ser uma SAF. Isso eu sempre falei aqui desde 2024. Mas ele usa a premissa engraçadinha. Ou seja, é só separar, não vamos vender. Certo? Ok. E o dinheiro para pagar a dívida? Fundamentar a crítica da Safiel também me faz partidário dos dirigentes amadores que destruíram o clube nos últimos anos. André Sanches, Duílio, Augusto Melo, um dos piores cartolas que já vi. Fui crítico a todos eles em artigos de opinião e reportagens nos últimos anos. Desta polarização que se criou, estou fora. O caminho para reestruturar o Corinthians é de dentro para fora, como fizeram os outros clubes. O Vasco dos filhotes de Eurico foi capaz de conduzir esse processo a partir da vontade de seus sócios e conselheiros. Só para constar, ele não contextualiza zorra nenhuma. O Vasco estava na segunda divisão, subia e descia todos os dias. E vendeu para uma SAF de dono. E foi um fracasso. Isso ele não faz de contexto. O Botafogo estava na segunda divisão. Tinha acabado de descer. Não tinha nem capacidade das suas dívidas. Não conseguia fazer receita nem chegou a 200 conto. 200 milhões ele não conseguia de receita. Precisou vender. O Cruzeiro foi assaltado pelos seus dirigentes. Com um dirigente preso. Tinha 3 anos na Série B. 3 anos na Série B. Isso ele não fala. O Bahia, com crescente questões financeiras, já estava devendo quase, liberando seus 350 milhões. E não tinha receita. Era exponencial. Viu no Grupo City uma tábua de salvação absurda, porque era um grupo internacional e o Bahia não tinha condição de investir nada. Agora só está vivendo no Grupo City. Investimento ali, 6º lugar, 5º lugar, Libertadores, nunca pensou nisso. Aí é uma situação diferente. Quando você vê dinheiro, meu filhote, o que eles queriam? Resolver o pepino. O Corinthians é o gigante que foi destruído, como alguns desses clubes também são, mas em condições completamente distintas. Hoje o Corinthians não está na Série B, não está marcando 3 anos como foi o Cruzeiro. E os demais estavam na Série B, exceção feita ao Bahia. E Bahia é uma condição peculiar, porque foi um grande grupo que foi para cima deles. Em todos esses ambientes políticos, por piores que fossem alguns elementos, ele não fala os elementos, Série B, por exemplo, de dívidas absurdas, o Vasco hoje tem dívida absurda. Os sócios designados... Dá o dinheiro dele, manda ele dar o salário dele para o Andrés administrar. Pois é. Os sócios designaram representantes de tomarem decisões. É assim que se legitima o projeto. Não. É assim que os projetos de poder, né, fracassados, né, a associação fracassada deu de mão beijada porque não tinha outra alternativa. No Corinthians está se dando alternativa de fora para dentro porque eles não querem largar o osso. Estão mamando até destruir, até chegar num Cruzeiro, até chegar num Botafogo, até chegar no Bahia. Bahia nem tanto, mas os demais sim. Então o Vasco é a gama dele, que ele é torcedor do Vasco. O
Eles não chegaram a esse ponto porque eles querem destruir o Corinthians a última gota. O Corinthians é uma Ferrari, ele consegue ainda gerar muito dinheiro, mas a dívida está ficando incontrolável por incompetência. Mas o projeto só não é de dentro para fora porque esses incompetentes não querem largar. Incompetentes eu falo de boa vontade, viu? É que o Dr. Jorge falou, eles mataram a vaca, mano, já era. É isso aí. Mataram, então, assim, esse é o texto do Capello. Eu estava aguardando o Capello, porque ele não estava ciente do que era a SAFIA, etc. Eu aguardei, porque eu acho que é um jornalista que analisa a parte financeira, etc. Mas, na minha concepção, absolutamente absurdo o que ele está colocando. Mas eu sugiro a vocês, e aqui eu não vou abrir esse texto, porque vai ficar mais longo ainda, e vai, para muitos, não é uma discussão tão interessante, mas sugiro a vocês esse texto aqui, tá? Como resposta ao texto do Capello. Eita. Vocês vão o D. Eduardo, né? Underline D. Eduardo. Eu comecei a seguir ele recentemente, do qual ele faz praticamente aqui todo o esclarecimento do projeto, entre as coisas, papapá, para que, eventualmente, em outro ponto de vista, tá? Ele está fazendo um ponto de vista mais de mercado, porque ele, aqui, ó, capital, marketing financeiro, etc., ele trata sobre isso. Então, ele faz essa resposta ao Capello. Sugiro que vocês deem uma lida, se vocês tiverem paciência para ver a discussão. Mas, no geral, eu queria dizer o seguinte: a Safiel é um projeto, uma alternativa, faz parte da discordância. Acho que algumas coisas deveriam mudar, sim, mas eu quero ver o final dessa proposta. Mas é curioso como o próprio Capello, numa contradição absurda, ele diz, olha, nunca aconteceu isso, mas ele esqueceu de, no último parágrafo da questão das ações, ele diz assim, pô, é uma proposta não vinculante. Por que não deixar eles quebrarem, cara? Para entender de fora para dentro. Porque de dentro para fora foram aqueles que geraram 3 bilhões de dívidas, que são bancados por aqueles de fora que querem entrar, que querem participar. O Capello sai de premissas absurdas. Quem é que banca a associação? Não é a associação. São os 30 milhões. Quem enche estádio, quem valoriza a marca, somos todos nós. Vocês aqui, mais de 1.000 pessoas aqui, nessa sexta-feira à noite, mais de 1.130 pessoas, numa sexta-feira à noite discutindo o Corinthians. Não é o associado que está aqui. São 10 mil pessoas aptas a votar. 10 mil pessoas bancam o Corinthians, bancam a associação e bancam o futebol, investem, tiram o dinheiro do bolso. Não tiram. Quem banca o Corinthians, quem valoriza a marca, quem o patrocinador quer, porque a abrangência de 30 milhões, somos nós. E nós vimos o que eles fizeram. O que eles destruíram o Corinthians. Então, partindo desse ponto, todo o texto está errado. Não há intimidação de quem quer que seja. Há um anseio desses 30 se fazerem representados e votar em presidente, que quem define... Engraçado. O problema é que quem define são os milionários. No Corinthians, quem define é a própria Corja que fez os 3 bi. O presidente do Corinthians é o cara que, hoje, quem define são os grupos políticos. E o cara está defendendo é política e não mercado. Ele defende um projeto de governança que os políticos definem quem é o presidente, o vice, os conselheiros. Você só vota e cala a boca. Absurdo, desculpa, absurdo que o Capello colocou em várias premissas ali. E eu nem entrei na parte financeira, que não é da minha área. Mas posso dizer o seguinte... vai vir mais uma ou duas propostas de SAF, vocês vão ter ciência aí logo, logo. O Macedo já estava falando que tinha uma outra proposta de SAF chegando, que era a Safadinha, que é possivelmente um arrendamento de 40 anos. Tem outra proposta aí de compra, aí vai virar uma... Com velhos conhecidos da galera. Com velhos conhecidos, com empresários conhecidos e entre outras coisas. Vocês vão ter ciência disso. Eu avisava, não vão trazer ninguém que participou da gestão Eidar, hein? Já tô avisando. Exatamente. Mas, né... Que fique claro que aí é um posicionamento sobre essa questão do Capello que, na minha concepção, decepciona nessa análise absurda.